Então, pessoal, essa aula, então, a gente vai continuar em programação paralela e nós vamos falar um pouquinho de métricas e modelos de desempenho, tá? Então, a ideia toda é a gente saber como avaliar o desempenho ou também como modelar o desempenho que a gente vai obter, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês pensassem é: se um computador, né, se eu pegar um único processador, consegue resolver um problema em N segundos, será que se eu colocar N computadores, eu consigo resolver sempre o problema em um segundo? Né? Então, a gente começa a pensar, bom, depende, né, professor? Se meu problema for bem divisível, se ele for embaraçosamente paralelo, né, ou seja, se eu realmente conseguir quebrar ele e não tiver nenhum overhead, bom, eu acho que eu consigo fazer isso. Tá? E aí a gente pode pegar uma segunda pergunta, né? Então, será que eu conseguiria pegar N computadores e resolver o problema em menos de um segundo? Então, a gente já começa a concordar que, olha, se eu colocar N computadores para um problema de tamanho N, um problema que resolvi em N segundos, já vai ser difícil conseguir resolver em um segundo. Agora, se eu pegar N computadores e eu quero resolver em menos de um segundo, quer dizer que eu não vou ter uma eficiência linear, ou seja, eu vou ser super linear. Cada processador vai ter que ser muito mais rápido, né, para que isso possa ocorrer. Mas será que isso pode ocorrer? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente vai tentar trabalhar nessa aula. Tá? E então a gente começa a pensar, bom, como que eu vou medir o desempenho de máquinas? Tá? Então eu começo a pensar, bom, qual que vai ser a carga de trabalho? Qual que vai ser o algoritmo? Que eu vou usar para medir, né, no fim do dia? Eu quero falar que meu computador é mais rápido que o outro, ou que eu quero um programa seja mais rápido que o outro. E eu vou pensar também qual métrica expressa melhor esse desempenho. Tá? Bom, então quando a gente está falando de métricas de desempenho, a gente pode pensar, bom, eu quero métricas de desempenho para o processador ou para a aplicação paralela? Tá? Então, se a gente está falando, eu quero medir qual que é o desempenho do meu processador. Bom, aí eu vou começar a pensar, tá, quais programas que eu costumo executar, quais operações eu costumo executar para caracterizar esse processador. Então, eu posso pensar qual que é a velocidade ou o número de operações que ele consegue fazer por segundo, alguma coisa assim. Quando a gente está falando de métricas de desempenho para aplicação paralela, não faz muito sentido eu pensar numa carga de trabalho, porque a carga de trabalho é a minha aplicação paralela, né? Talvez comece a fazer sentido eu pensar qual que vai ser o meu conjunto de dados de entrada, né? E, novamente, qual métrica que eu vou usar? Vai ser o tempo final? Vai ser o tempo, vai ser a velocidade de cada processador que eu usei, né? Então, claro, aqui nessa matéria a gente está mais interessado em avaliar o desempenho das aplicações paralelas, tá? Então, esse vai ser nosso foco. Então, quando a gente está falando de métricas de desempenho para processador, só para a gente levantar aqui algumas métricas, a gente está falando, por exemplo, em milhões de instruções por segundo que ele consegue executar, ou quantas operações de ponto flutuante por segundo ele executa, ou quantos ciclos ele demora para cada instrução ficar pronta, ou ainda quantas instruções ele consegue fazer por ciclo. Né? Então, meu processador consegue fazer 5 instruções por ciclo. Né? Então, eu poderia começar a pensar em usar essas métricas para minha aplicação. Pensa só. Olha, eu rodo minha aplicação. Vamos pensar numa aplicação simples, o Bubble Sort. Eu rodo meu Bubble Sort e eu vejo, olha, para um processador, em média, eu executei tantas instruções por ciclo. Né? Então, 2 instruções a cada ciclo. Pô, maravilha, é um bom desempenho. Agora eu coloco 4 processadores e eu vejo que esses 4 conseguiram executar ainda 2 instruções por ciclo cada. Bom, mas aí eu começo a pensar, tá, o que isso quer me dizer? Quer dizer que os processadores tiveram o mesmo desempenho que o sequencial. Mas não quer me dizer muita coisa além disso. Pensa, não está me dizendo se eu tive que executar mais instruções em um processador
sequencial do que no processador paralelo, ou o contrário. Não quer me dizer se as instruções eram mais simples ou mais complexas, não quer me dizer muito. Então, a gente vai ter que... As métricas do processador, elas, em geral, elas não servem para a gente medir a aplicação paralela. Tá? Então, claro, a gente poderia ainda pensar assim, qual que é... Então, vou escolher outra métrica para a CPU, né? Então, eu vou medir qual o desempenho de inteiro, qual o desempenho de ponto flutuante, qual o desempenho da memória cache, da memória principal. Bom, isso é legal, mas não vai nos contar a história que a gente quer para programas paralelos, né? Então, essas métricas são úteis para o processador, mas não vão ser úteis para a nossa aplicação, tá? Então, quando a gente está falando em aplicações paralelas, a gente está falando em speedup, a gente está falando em overhead dela, em eficiência, no custo, e outras métricas, igual isoeficiência, speedup escalado e métrica de carp flat. Então, tem várias. Essas 4 primeiras, eu julgo que são as mais importantes. Então, a gente vai focar nessas 4, tá? E também a gente pode pensar assim, bom, será que eu preciso realmente medir o tempo de execução paralelo? Será que eu preciso implementar paralelo para então eu conseguir descobrir qual que vai ser o desempenho, né? O desempenho, o speedup. E existem algumas leis ou algumas métricas, alguns modelos que conseguem nos trazer uma estimativa de qual que vai ser o ganho quando eu paralelizar um dado código. Então, eu tenho o código sequencial e antes de eu paralelizar ele, eu estou interessado em saber qual que seria o desempenho. Tá? E entre várias métricas, várias leis que existem, né, vários modelos, a gente vai focar na lei de Amdahl e a lei de Gustafsson-Barces, tá? Que, obviamente, são as mais comuns. A lei de Amdahl vocês já devem ter ouvido falar lá em arquitetura de computadores. A de Gustafsson-Barces faz sentido quando a gente está trabalhando em aplicações paralelas. Tá? Ela não faz sentido só para o caso sequencial. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que limita a gente ganhar desempenho. Tá? Então, se a gente souber o que limita a gente ganhar desempenho, a gente pode começar a medir essas coisas. Esse que vai ser o foco. Então, a gente vai ter limites arquiteturais e limites do algoritmo, né? Então, a gente pode pensar no limite arquitetural. Olha, eu não tenho a quantidade de memória suficiente. O limite do algoritmo. Olha, eu tive que, para quebrar o problema sequencial em paralelo, eu tive que adicionar computação extra, um overhead ali. Então, eu tenho esses limites, né? E posso ter outros também. Tá? Então, outros limites seriam de arquitetura, seria a largura de banda da rede, da memória, né? Então, isso a gente não estava preocupado lá no caso PRAM, nada disso, mas agora que a gente está chegando na máquina real, a gente começa a se preocupar. A gente tem a coerência dos dados, né? E o tempo para manter essa coerência dos dados nos limita o desempenho também. Tá? Então, o tempo interno da memória cache nos limita, né? A capacidade de memória. E o limite algorítmico o principal dele seria assim, olha, eu tenho um código sequencial, é muito difícil eu conseguir paralelizar ele 100%, ou seja, 100% do tempo ser paralelo, né? Ser quebrado em tarefas. Eu tenho um código que ele quase sempre, né? Eu tenho um código que ele é puramente sequencial, ou seja, ele tem uma dependência de dados. E essa dependência, algumas vezes, é impossível de se quebrar, né? Então, eu tenho a frequência de comunicação, que também é um limite do algoritmo, a frequência de sincronização e eu posso também ter um desbalanceamento de carga, né? Pode ser difícil quebrar essas tarefas. Então, só voltando aqui, então, o que nós vamos ver na aula de hoje? A ideia é focar nesses limites do algoritmo, tá? Então, a gente pode pensar assim, bom, o limite, então, para eu ganhar desempenho são os overheads que vão aparecer nesse programa paralelo, né? Mais aquela porção de código que eu não consigo quebrar em paralelo, tá? Então, imagina que eu quebrei um código em paralelo, maravilha,
E o tempo de execução dele está representado aqui. Então, basicamente, a gente tem a etapa de computação essencial ou computação excessiva. O que é computação essencial? Bom, é quando ele está resolvendo o problema de fato. E o que é computação excessiva? Bom, quando eu transformei o algoritmo sequencial paralelo, eventualmente eu tive que copiar estruturas de dados, eu tive que criar novos trechos de código que não estavam no código sequencial. Por exemplo, a criação de threads, né? Então, isso daí seria computação excessiva. Eu tenho a parte de comunicação entre os processadores, ou uma barreira entre os processadores, né? A sincronização deles, tá? Que está aqui representado por esse trecho em amarelo. E eu tenho ainda o trecho que os processos estão inativos. E eles contribuem para o tempo de execução total. Tá? Então, ou seja, todos os processos, exceto o processo 6, chegaram na barreira e ficaram aguardando o processo 6 ficar pronto. Quando o processo 6 fica pronto, bom, aí eles se comunicam, eles se sincronizam e continua a execução. E nessa segunda etapa, todos estão prontos, mas o programa não termina porque o processo 5 fica executando um tempo a mais. Então, a gente pode ver aqui um desbalanceamento de carga, né? E esse desbalanceamento de carga, a gente vai limitar o tempo de execução, né? Então, basicamente, o tempo de execução aqui, a gente pode pensar num caminho crítico, né? Então, o que travou eu ganhar mais desempenho aqui foi o tempo do processo 6 até a barreira e depois o processo 5 em diante, né? Então, ou até a próxima barreira, tá? Então, basicamente, a gente pode ver esse caminho crítico aqui, tá? Então, não adianta eu melhorar o desempenho dos outros processos se eu não mudar o tempo desse caminho crítico, tá? Então, vamos começar a trabalhar na primeira métrica. Então, eu não estou interessado em realmente quebrar e entender da onde vem cada overhead, mas eu estou a fim de entender primeiro qual que é o sobrecusto total que eu tenho na execução paralela. Tá? Então, essa métrica de overhead é tudo sobre isso. E, basicamente, o O de overhead, ele pode ser medido entre a diferença do tempo sequencial, né, e o tempo paralelo. Só que o tempo paralelo, eu aloquei vários processadores, P processadores, para ficar executando. Então, eu multiplico esses dois. Tá? Basicamente, eu estou calculando aqui o custo, né? Então, o custo paralelo e o custo sequencial. Isso vai me dar o overhead. E o overhead vai vir daqueles pontos que a gente disse. Computação excessiva, desbalanceamento de carga, sincronização e comunicação. Tá? Então, eu não estou interessado aqui em separar isso. Embora, para eu melhorar o desempenho, eu vou ter que separar isso e atacar a fonte do problema. Tá? Mas o que a gente está tentando entender aqui é qual que é o overhead total. Então, quanto menor esse overhead, melhor eu estou com o meu algoritmo. Né? Então, só voltando aqui à figura, basicamente o overhead é a área desse quadrado aqui, ou seja, a quantidade de processadores vezes o tempo paralelo. Tá? E eu comparo com o tempo sequencial, ou seja, a área do tempo sequencial, que seria um processador apenas executando muito mais tempo. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa primeira métrica, para saber qual que é a qualidade do nosso algoritmo paralelo e qual é a qualidade da nossa implementação, em última análise. Tá? A segunda métrica, que de longe é a mais utilizada, é o speedup, né? Ou seja, a aceleração. O quanto mais rápido o meu código ficou. Tá? Então, o speedup, ele nos mede o grau de desempenho de um código. E ele não precisa ser usado só para códigos paralelos. Eu posso pegar duas versões sequenciais e falar, olha, qual que é a aceleração que eu tive? Então, eu pego o tempo antigo, né, de uma versão pior, e divido pela versão nova, né, pelo tempo novo. E o que eu espero aqui? Eu espero que o tempo antigo seja maior do que o tempo novo. Tá? Então, se o tempo antigo for maior do que o tempo novo, basicamente o que eu quero aqui o que eu estou querendo dizer é o meu algoritmo está melhor,
porque ele ficou mais rápido, tá? Então, se isso acontece, o speedup aqui é maior que 1. Se o tempo antigo e o tempo novo são iguais, o speedup é 1, ou seja, eu não tive aceleração nenhuma, né? O meu tempo é igual ao tempo anterior. Agora, o que pode acontecer? Um speed down, ou seja, eu posso ter o tempo antigo menor do que o tempo novo. E aí eu vou ter um número que é menor do que 1. E esse número menor que 1, quando o speedup é menor do que 1, quer dizer que piorou o desempenho. Tá? Então, isso é muito importante a gente... Não é só jogar na fórmula e falar, meu speedup, minha aceleração é de 0,5. Não, pera lá. 0,5 você piorou o desempenho. Então, joga fora a versão que você fez, continua com a versão antiga. Tá? Esse daí é importante a gente raciocinar a respeito. E nota que o tamanho de entrada ele tem que ser igual entre os testes. Né? Então, se eu estou rodando Bubble Sort no tempo antigo, eu tenho que rodar o mesmo Bubble Sort com a mesma entrada no algoritmo novo, no programa novo. Tá? Não faz sentido eu ficar mudando o tamanho da entrada, nem os valores de entrada. Isso é importante também. Tá? Pensa no Bubble Sort. Se o Bubble Sort, o Quick Sort, né? Algoritmos de ordenação. Dependendo dos valores que estão lá dentro, ele pode ser mais fácil ou mais difícil de ordenar. Né? Pode demorar mais tempo ou menos tempo para ordenar. Tá? O Bubble Sort a gente pode implementar de tal forma que ele sempre demore o mesmo tempo. Mas eu posso pensar em outros algoritmos que vai variar. Tá? Então, o tamanho de entrada e de preferência, a entrada em si deve ser igual para os diversos testes, tá? Deve ser iguais ou pelo menos equivalentes, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui no mundo paralelo, a gente está interessado em pegar o tempo sequencial, tá? E o tempo sequencial, a gente pode pensar, professor, o tempo sequencial é quando eu paralelizei e executei só com uma thread, ou o tempo sequencial é quando eu nem tive trabalho de paralelizar. Tá? Então, nota que só o fato de eu modificar o algoritmo para ele ficar paralelo, eu já vou ter um overhead. Eu posso ter um overhead, mesmo que eu estou executando com uma thread apenas. Eu posso ter mudado o algoritmo para ficar pronto a suportar mais threads. Então, eu diria que o mais justo é eu pegar o tempo sequencial original, sem modificação do código. Né? Qual que é o melhor tempo sequencial que eu tenho? É esse, beleza. Então, eu quero bater esse tempo. Né? Não faz sentido eu bater um tempo que não é tão bom assim. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui é, se eu fizer uma tabela variando o número de CPUs, ou o número de threads, tá? Aqui a gente está usando como sinônimo. Se eu estou usando 2 CPUs, eu coloco uma thread em cada CPU. Tá? Então, se eu tinha o tempo, 1000 unidades de tempo, 1000 segundos, por exemplo, e com 2 CPUs cair para 520 segundos, bom, eu já vejo que eu quase caí pela metade o tempo. Ou seja, minha aceleração foi quase de 2 vezes. Ficou quase que 2 vezes mais rápido. Ficou 1,92 vezes mais rápido. Tá? Ou 92% mais rápido. Quando a gente vai para 4 CPUs, a gente vê que fica quase que, sei lá, 3,5 vezes mais rápido, 6,25 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido com 16 CPUs. Tá? Então, isso daqui eu meço um tempo lá do meu código e vou obtendo essa tabela. E depois eu tenho meu speedup. Então, eu posso ver como esse algoritmo se comporta conforme eu vou colocando mais recursos, mais threads. Né? Vou usando mais a máquina. Então, claro, a gente pode ter algumas armadilhas. Então, eu já disse aquela primeira armadilha, que era do tempo sequencial versus o tempo com uma thread, mas do algoritmo já modificado. Tá? E eu posso pensar aqui, eu escolhi alguns algoritmos de ordenamento. Tá? Então, eu passo um vetor do mesmo tamanho, e o que eu tenho entre parênteses é o número de processadores ou threads que eu estou usando. Tá? Então, não é o tamanho da entrada. Tá? A gente está mudando aqui o conceito. Então, qual que é o speedup do odd even, com 4 threads, considerando que eu marquei esses tempos aqui? Tá? Então, a gente viu lá em modelo PRAM,
como que a gente poderia paralelizar o odd even, né, naquela aula lá. Então, eu não consigo paralelizar o bubble sort, mas eu consigo paralelizar um algoritmo próximo do bubble sort rapidamente, né? Então, não tem muito trabalho e o código já fica pronto. Então, eu peguei e pedi para o meu aluno, olha, marca os tempos que você conseguiu e me dá aqui, vamos começar a ver qual que é o speedup, né, desse algoritmo paralelo. E ele me reportou esses números aqui. Então, o bubble sort demorou 150 segundos. Tá? Ou seja, usando uma thread apenas. O quicksort demorou 30 segundos. E se a gente lembra um pouquinho lá de análise de algoritmos, a gente sabe que o quicksort ele é uma classe assintótica menor do que o bubble sort. Tá? E o odd even, que é uma classe assintótica igual ao bubble sort, levou 120 segundos com tempo sequencial. Tá? E o tempo paralelo, com 4 threads, demorou 40 segundos. Tá? Então, bom, o que a gente tem aqui? A gente tem várias frutas, né? Não necessariamente elas são a mesma fruta. Então, a pergunta é, eu reporto o speedup comparado com quem? Né? Então, se eu comparar o speedup falando, olha, comparando com o odd even sequencial, faz sentido, né? Mas eu tenho que deixar claro que o odd even não é o melhor algoritmo para eu implementar sequencialmente, né? Tem outros algoritmos de classe assintótica menor, tá? Faz certo sentido, né? Então eu pegaria 120 dividido por 40, né? E isso daqui vai me dizer qual que é o speedup. Então, com 4 threads, ficou 3 vezes mais rápido. Bacana? Agora, será que faz sentido eu pegar o odd even contra o pior algoritmo sequencial? O que eu obtive o pior tempo? Bom, são algoritmos de ordenação, professor de ordenamento, faz sentido. Veja bem, né? Isso daqui, se seu empregado, né? Imagina que você é um chefe de uma empresa e o teu empregado lá, seu trabalhador, fala, olha, comparado com o bubble sort, nosso odd even ficou muito, muito rápido. E aí, você ia comprar essa ideia, né? Então, basicamente, o que a gente acha um pouco mais justo comparar é se a gente pegar o mesmo algoritmo sequencial e paralelo, ou comparar ainda, fazer uma comparação mais dura. Qual que é o melhor algoritmo? Qual a melhor implementação sequencial? É o quicksort? Então, eu quero saber em relação ao quicksort. Tá? Então, pode ser que com 8 threads, eu comece a bater o quicksort com uma thread só. E aí eu vou começar a fazer uma análise se isso vale a pena ou não. Tá? Mas com certeza não é justo eu comparar o melhor ou um caso médio com o pior caso sequencial. Tá? Então, se eu comparar o bubble sort com odd even, é bastante enganoso. Tá? Odd even com odd even é justo, mas é bom eu ler a literatura e saber que existem outros algoritmos melhores. Né? E o que é o mais justo realmente é comparar com o melhor algoritmo. Tá? Porque no fim do dia é isso que você quer saber. Né? Se vale a pena você usar 4 threads para executar, ou usa uma só. Né? Economiza energia ainda. Tá? Então, a gente falou de casos onde a gente não conseguiu melhorar o desempenho linearmente. Então, algumas perguntas a gente tem que se fazer, né? Se eu tiver, será que se eu tiver um programa, um algoritmo, com um único processador, uma única thread, se ele conseguir resolver em N segundos, será que eu tenho, é a pergunta fundamental do início, será que com N processadores eu consigo resolver esse mesmo problema num tempo maior que um segundo? Né? Ou seja, se eu tiver um tempo maior do que um segundo, quer dizer que meu speedup foi abaixo do linear. Né? Igual no exemplo que eu mostrei. Tá? Então, em vez de eu 4 threads eu obter speedup de 4, eu obtive speedup de 3. Parece que isso é o nosso dia a dia. Né? A gente vai sofrer essas derrotas durante o dia. Será que eu consigo executar, então, com N processadores e resolver o problema em um segundo? Bom,
Isso daí significa que meu algoritmo é linear, né? Significa que eu coloco recursos e aqueles recursos são 100% eficientes, né? Bom, esse aqui é o nosso sonho, tá? Tá, e a pergunta que fica é, será que eu conseguiria resolver em menos do que um segundo? Né? E quando eu conseguir resolver em menos do que um segundo, eu vou dar um nome de speedup superlinear, tá? E o speedup superlinear, ele não vem se eu usar o mesmo algoritmo diretamente. Ou pode vir, né? Então, se eu usar o mesmo algoritmo, quebrar em vários processadores, nota, processadores significa recursos, não é só a capacidade de processar, significa memória a mais, significa mais memória cache. Tá? Então, pode ser que isso traga uma mudança na hora de executar. Tá? Então, quais fatores poderiam fazer o nosso speedup ficar super linear? Né? Ou seja, o tempo sequencial dividido pelo tempo paralelo ser maior do que P. Né? Coloco 4 processadores e o speedup é maior que 4. Tá? Então, o primeiro ponto é a capacidade de memória. Tá? Então, o problema agora começa a caber em memória, porque eu tenho mais memória. Tá? Imagina quando a gente usa vários computadores para solucionar um problema. Né? Cada computador tem lá 4 GB de memória, vamos supor. Então, agora que eu estou usando 10 computadores, eu tenho um total de 10 GB, 40 GB de memória, então pode ser que agora eu não tenho mais que acessar o disco e todos os meus dados caibam em memória. Tá? Então, isso me leva a um aumento de desempenho super linear, né? Porque a memória é muito mais rápida do que o disco. Tá? Bom, eu posso pensar em subdividir o problema, né? Então, mudar o algoritmo e usar melhor a cache. E, claro, se eu estou trabalhando em um multithreading, em um processador com múltiplos núcleos, eu também eu vou agregar mais memória cache, conforme eu uso mais núcleos. Então, a mesma questão da memória acontece, só que no nível de memória cache, que é uma memória menor. E um último ponto que pode acontecer, tá? Esses são os pontos mais comuns, quando eu tenho computação aleatória. Ou seja, o que é uma computação aleatória? Seria assim, olha, eu estou, por exemplo, percorrendo uma coluna, né? Um vetor, e eu estou tentando achar um número 20. Qual a posição onde está o número 20 dentro desse vetor? Tá? Então, imagine o banco de dados. O banco de dados recebeu um vetor, uma coluna de dados, e ele vai percorrer aquela coluna procurando cadê o funcionário número 20. Em qual entrada desse banco de dados está o funcionário número 20. Então, uma forma de eu quebrar esse problema em paralelo seria quebrar esse vetor, quebrar essa coluna. Né? Eu quebro em vários pedaços e, depois de quebrar em vários pedaços, eu dou um pedaço para cada processador. E pode ser que o número o empregado 20 está lá no final e ele ia fazer linearmente, ele ia passando elemento por elemento linearmente. Com essa quebra, o que acontece? Pode ser que um dos processadores, o último processador, o sétimo processador, ele rapidamente chegue no resultado, né? Porque ele não teve que percorrer do início ao fim. Tá? Então, outro exemplo seria quando a gente implementa o N-Queens, né? O programa de colocar N rainhas num tabuleiro N por N. Tá? Então, pode ser que um processador tropece na solução mais rápido que as outras. Tá? Seria mais ou menos isso. Tá. Então, a gente falou de overhead, a gente falou de speedup. Agora, a gente pode falar de mais uma métrica, que é a eficiência. Tá? Então, eu quero colocar mais threads, mais processadores, enquanto eu estiver eficiente, né? Enquanto eu estiver mantendo a eficiência. Então, basicamente, a eficiência me dá o grau de aproveitamento dos recursos. Tá? E, basicamente, o que ele está querendo me dizer? O quão longe eu estou do speedup linear. Então, eu quero que... tudo bem eu não estar com speedup linear, mas eu gostaria que meu speedup fosse uma curva linear. Né? Ou seja, eu mantesse a proporção de distância com o speedup linear. Ou seja, que meu speedup dividido pelo número de processadores fosse uma constante. Isso é o que eu gostaria.
tá? Então, basicamente, eu pego o speedup que eu obtive, e o speedup que eu obtive, bom, eu quero saber, então, quão longe eu estou do caso linear. E o caso linear, se é um speedup para 4 processadores, o caso linear é o número de processadores, é 4. Se fosse com 8 processadores, seria 8. Então, eu posso começar a fazer uma tabela um pouco mais requintada, né? Então, eu já tinha o tempo de execução, eu já tenho o speedup que a gente calculou, e agora eu estou interessado na eficiência, tá? Então, basicamente aqui, se eu tenho o speedup de 1 e eu tenho um CPU apenas, 1 dividido por 1 dá 1, maravilha. Agora, eu tenho um speedup de 1.92 e o speedup linear seria 2, né? Ou seja, 2 CPUs, eu espero que fique 2 vezes mais rápido. Então, novamente, eu divido o speedup pelo número de CPUs. E aqui eu tenho a minha eficiência. Então, eu cheguei a 96% do caso linear. Com 4 CPUs, eu cheguei a 89% do caso linear. Com 8 CPUs, 78%. Então, o que a gente vê? A gente vê que a eficiência está decrescendo, né? Ela está caindo. Ou seja, a curva de speedup ela está cada vez ficando mais longe, né? Proporcionalmente, mais longe da curva linear, do speedup linear. Tá? Então, isso daqui é importantíssimo. Por quê? Sabendo desses números, eu começo a ver, bom, será que vale a pena eu comprar 32 CPUs, uma máquina com 32 CPUs para rodar esse algoritmo? Né? Porque eu vou tá subutilizando esses CPUs. Né? Eles não estão sendo eficientes. Tá? Então, eu não vou obter 100% deles, 100% de aumento de desempenho. Né? Então, eu espero que com 32 CPUs eu poderia até fazer uma estimativa, e essa estimativa vai me dizer o quão eficiente vai ser, e eu poderia até estimar qual seria o speedup. Né? Então, isso é interessante. Beleza. Então, a gente viu a eficiência do algoritmo. Agora, a gente chega a hora de falar, será que esse algoritmo está escalando? Será que ele é escalável? Tá? Então, a escalabilidade é totalmente ligada com a eficiência e totalmente ligada com o speedup. Tá? Então, assim, a escalabilidade da aplicação reflete a capacidade de ela usar mais recursos de uma forma efetiva. Tá? Mais recursos computacionais. E aí, eu vou pensar assim, será que eu consigo manter a minha eficiência colocando mais processadores? Interessante. Se eu conseguir, ele é um algoritmo fortemente escalável. Tá? Eu coloco mais processadores e a eficiência mantém. Pô, é muito bom. Tá? Agora, algumas vezes, a eficiência não vai se manter colocando mais processadores. Mas se eu aumentar o número de processadores e, ao mesmo tempo, aumentar o tamanho da minha entrada, bom, aí pode ser que eu mantenha eficiência. Tá? Então, isso é importante. Por quê? Lembra, eu tenho um trecho sequencial, eu vou ter um trecho paralelo e depois a finalização do meu algoritmo. Imagina assim, eu tenho a inicialização dele. Eu inicio o meu programa e ele é uma parte puramente sequencial, estou alocando recursos, abrindo arquivo, não sei. Depois eu tenho uma região paralela. E depois eu tenho uma região sequencial. Tá? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de colocar mais processadores e ele manter a eficiência. Bom, mas essas regiões sequenciais, elas vão limitar a quantidade a eficiência que eu tenho. Tá? Então, eventualmente, se eu aumentar o tempo global de execução, ou seja, aumentar o tamanho de entrada, eu consigo manter eficiência. Tá? Então, a gente vai ver esses dois casos. Então, a gente diz que a escalabilidade é forte caso eu mantenha a eficiência. Então, está aqui o cálculo da eficiência, para a gente lembrar. Se a gente mantém a eficiência quando a gente está colocando mais CPUs, a gente diz que, olha, esse algoritmo é fortemente escalável. Tá? Nesse caso aqui, ele é fortemente escalável. Então, a eficiência era de 100%, caiu para 81%, 53%, 28%, 16%. Está caindo. Então, esse algoritmo aqui ele não é fortemente escalável. Né? Ou seja, a curva de speedup dele não é uma curva linear, né? É uma curva sublinear.
né? Então ela vai ter ela vai ficando cada vez mais distante do caso do speedup linear, tá? Então, não, esse algoritmo não é fortemente escalável. Na verdade, é difícil conseguir um algoritmo fortemente escalável. Tá? A segunda pergunta que eu faço é, tá, se ele não é fortemente escalável, pode ser que ele tenha uma escalabilidade fraca, pode ser que ele é fracamente escalável. O que é bom também, tá certo? E para eu fazer esse teste de escalabilidade fraca, o que eu faço é, à medida que eu aumento o número de CPUs, eu dobro o meu tamanho de entrada. Tá? Então, eu coloquei 2 CPUs e eu coloco o meu dado de entrada maior, o dobro. Eu coloco 4 e eu dobro. Eu coloco 8 e eu dobro. Tá? E, na realidade, o que eu vou olhar aqui vai ser essa diagonal. Tá? Eu posso olhar qualquer uma dessas diagonais aqui. Então, a partir de 2 CPUs, a minha eficiência era 81. Agora, com 4 CPUs e o tamanho o dobro, eu tenho uma eficiência de 80 e depois 74. Então, se essa diagonal aqui ela for linear, então quer dizer que, ou seja, se eu mantenho a proporção de eficiência quando eu aumento o CPUs e aumento o tamanho de entrada, então meu algoritmo é fracamente escalável. Tá? Professor, não, eu aumentei o número de CPUs, a eficiência caiu. Eu aumentei o número de CPUs e ao mesmo tempo aumentei o dado de entrada e a eficiência caiu. Bom, então você tem um algoritmo que ele não é escalável. Tá? Então, e isso é triste. Tá? Por quê? Quer dizer que os meus recursos estão sendo subutilizados. Tá? Nota que aumentar o tamanho de entrada faz muito sentido, né? Porque imagina assim, eu consigo fazer a previsão do tempo para Curitiba com um computador. Quando eu tenho 2 computadores, talvez eu queira fazer de Curitiba e da região metropolitana, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de dados que eu entro, né, no meu modelo. Com 4 CPUs, agora eu vou fazer de Curitiba, região metropolitana e litoral. Então, eu naturalmente, quando eu tenho mais recursos computacionais, é bem comum eu aumentar a quantidade de dados que eu quero processar, né? Ou fazer cálculos mais minuciosos, né? Com uma precisão maior, alguma coisa do tipo. Tá? Então, faz sentido o N aumentando. Tá? Então, o que a gente consegue ver é que quase sempre a eficiência vai ser uma função decrescente. Então, quase sempre a eficiência vai caindo conforme aumenta o número de CPUs. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quase sempre o meu algoritmo não tem uma escalabilidade forte. Quase sempre vai ser muito difícil obter um algoritmo fortemente escalável. Tá? E a vida? Tudo bem. Agora, em muitos casos, eu vou ter alguma coisa que se aqui eu só aumentei o número de N, não aumentei o número de processadores, tá? Eu vou ter uma curva assim, que a eficiência aumenta conforme aumento o meu tamanho de entrada. Então, imagina que eu peguei aqui e fixei o número de processadores em 8. E aí eu pego e aumento meu N, né? E eu vejo que a eficiência vai aumentando conforme eu aumento o dado de entrada. Então, em muitos casos, isso daqui vai acontecer. Tá? E se em muitos casos isso acontece, eu quero dizer em outras palavras que em muitos casos eu vou ter escalabilidade fraca de um algoritmo. Tá? Mas nota, nem todos os casos isso vai acontecer. Pode ser que aumente o N e a eficiência não aumenta. Tá? Então pode ser que em alguns casos o algoritmo não é escalável. Tá? Então essa é outra forma de ver. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre métricas de desempenho paralelo, tá? E agora a gente vai falar sobre 2 modelos de predição de desempenho paralelo, tá? Então o primeiro é a lei de Abel, proposto lá em 1967. E basicamente a sacada toda de Abel foi, olha, a aplicação paralela vai ser dividida em 3 classes, a parte de computação sequencial, a parte de computação paralela e a parte de computação, de comunicação, desculpa. Né? Comunicação envolve sincronização,
envolve talvez inicializar, né, comunicar com o disco, trazer essa parte de comunicação. Tá? Então, basicamente, o tempo que eu tenho sequencial vai ser dado pela computação sequencial, mais uma região de computação que poderia ser paralelizável. Então, o tempo para um processador apenas, ele é dado pela parte sequencial puramente, ou seja, tem uma dependência de dados que é muito difícil quebrar, e tem algumas funções que eu falo, nossa, essa função aqui daria para paralelizar, mas eu estou usando só um CPU, então ela continua executando em sequência, tá bom? Então, o tempo com uma thread só é dado por essas duas componentes. Agora, o tempo, quando eu estou usando várias threads, processos, p-threads, o que acontece? É dado pelo tempo sequencial. Esse tempo sequencial é aquela parte de computação que não tem como quebrar em várias threads. Então, isso daqui não muda. É o mesmo tempo aqui de cima. Mas eu tenho um tempo que é paralelizável, ou seja, aquelas funções que eu vi, olha, essa função daria para paralelizar, eu quebro ela por p processadores, né? E depois eu ainda somo o tempo de overhead, ou seja, a computação excessiva, a comunicação, a sincronização. Tá? Então, se a gente ignorar essa parte de comunicação que a gente não sabe a priori o custo dela, a menos que a gente meça, né? Ou a gente modele isso de alguma maneira, o que vai nos sobrar é o que eu tinha sequencial, puramente sequencial, e o que eu tenho que dá para ser paralelizável dividido pelo número de processadores. E eu posso fazer essa divisão. E com essa divisão, eu sei qual que é o speedup esperado. Então, se eu pegar meu código sequencial e marcar o tempo das funções, depois eu olho as funções e falo, nossa, essa daqui daria para paralelizar muito bem, essa já não. Tudo bem. Quanto tempo o meu código sequencial gastou nesse trecho das funções que não dá para paralelizar e quanto tempo naquelas funções que dá para paralelizar? Se eu medir isso daí no código sequencial, eu consigo estimar qual é o meu speedup, antes mesmo de paralelizar o código. Né? Então, seria o meu speedup teórico máximo, né? Porque eu não estou considerando a comunicação, estou considerando que a comunicação vai ser zero. Tá? Então, a lei de Abel, ela se baseia nisso. Eu tenho tempo puramente sequencial, eu tenho uma parte que daria para paralelizar, mas não está paralelizado, e a parte sequencial. Tá? Então, isso daqui é 100% do meu tempo sequencial. É gasto nessas etapas. E eu consigo falar que, olha, eu tenho um beta aqui, que o beta é a fração do código que é puramente sequencial. Então, se eu tiro a porcentagem de código puramente sequencial, o que me sobra é a parte paralelizável, 1 menos beta. Tá? Então, imagina só se eu quebrar essa parte amarela aqui em duas e dar para 2 processadores. O que eu vou ter? Eu vou ter esse tempo total reduzido. E isso é a lei de Amdahl. Tá? Então, se eu quebrar um trecho aqui, imagina que eu coloque infinitos processadores. O meu tempo paralelo vai ser definido, então vai ser regido pelo tempo da parte sequencial, puramente sequencial, que eu não consigo quebrar em paralelo. Né? Então, basicamente é isso. Eu tenho a parte sequencial e a parte paralelizável, e quando eu quebro essa parte paralelizável com 2 processadores, né, eu tenho o meu novo tempo paralelizável aqui. Então, se eu somar esse tempo com esse tempo paralelizável e esse tempo sequencial de novo, eu vou ter qual que é o tempo com 2 processadores. E se eu divido o tempo anterior com o tempo novo, eu tenho meu speedup. Então, essa que é a ideia da lei de Amdahl para programas paralelos. Tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que esse tempo amarelinho novo vai ser a porcentagem paralelizável dividido por 2. Tá? É isso que essa fórmula quer dizer. Tá? Eu vejo quantos por cento é paralelizável do tempo total e divido pelo número de processadores. Tá? Então, basicamente, o tempo com 2 processadores vai ser a parte sequencial, que é o azul, e a parte paralela, que é o amarelo, dividido por 2 aqui, porque é quantidade de processadores, ou threads. Tá? Então, eu posso pensar com 8, quanto que vai dar? Com 16, com 32, com 1024. Né?
Então, a lei de Amdahl diz que o speedup máximo possível, né, para uma aplicação com P processadores é essa daqui. É 1, porque é 100% do tempo sequencial, então a gente está trabalhando com porcentagem de tempo. A gente não precisa de uma unidade de medida, demorou 10 segundos. Tudo bem, 10 segundos é 100% do tempo, né? E aí agora eu estou interessado em qual porcentagem desse tempo total eu consigo paralelizar. Então eu vou ter nota que o tempo máximo aqui vai ser regido por 1 sobre beta, né? Aquela região azul é a que vai limitar o meu ganho de desempenho no final do dia, conforme eu compro mais processadores, né? Então, basicamente é isso. Eu tenho o meu speedup segundo a lei de Amdahl, que é 1 sobre o tempo sequencial mais a parte paralelizável dividido por P. Então, vamos ver se a gente encaixa esses conceitos. Tá. Então, vamos pensar num exercício aqui. Então, suponha que eu quero determinar se é vantajoso desenvolver uma versão paralela de uma aplicação sequencial, né? Então, é para isso que a lei de Amdahl a gente pode usar. Então, por experimentação, eu rodo o tempo sequencial. Eu rodo a aplicação sequencial que eu já tenho. Eu verifico qual a porcentagem de tempo que eu fiquei executando procedimentos, rotinas, que eu julgo que é possível paralelizar muito bem, né? Então, olha, aquela função lá demorou 90% do tempo e, poxa, eu vejo ela paralelizável facilmente. Bacana. Claro que a gente está baseando no julgamento de vocês, né? Então, se você fizer um julgamento errado, isso daqui não vai se concretizar no fim do dia. Então, vamos supor que, né, eu vi ali que era um vetor, quebrar em vários threads, tudo bem. Então, qual que é o speedup máximo que eu vou alcançar numa versão paralela executando com 8 processadores? Tá? Então, essa daqui é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, qual que é o speedup máximo se eu tiver infinitos processadores? Tá? Então, basicamente, eu vou usar a formulinha aqui de speedup da lei de Amdahl, né? Então, eu tenho a região que é puramente sequencial, que é 10%, e a região paralela, 90%. Então, 0,1 mais 0,9 sobre 8. Né? Se eu fizer esse cálculo, eu vou conseguir obter qual que é o speedup do primeiro pergunta. E se eu colocar aqui P tendendo a infinito, eu vou ver, se fizer o limite disso no infinito, bom, eu vou saber qual que é o speedup máximo que eu vou obter, né? Colocando infinitos processadores. Tá? Então, basicamente é isso, né? Ó, o 100% do tempo sequencial é o tempo antigo. O tempo novo eu vou manter 10% do tempo sequencial e o tempo paralelo, que é 1 sobre menos 0,1, ou seja, 0,9, né, 90%, eu vou dividir por 8. Então, nota que interessante, eu consegui ver que com 8 processadores, meu speedup desse algoritmo vai ser 4,71. Então, isso é super interessante, né? Por quê? Cara, eu paralelizei 90% do tempo da minha aplicação e o speedup foi só 4,7. Tá? Então, eu vou ter que paralelizar 99% do meu tempo de execução sequencial para obter um speedup interessante. Né? Então, qual que é o speedup se eu colocar infinitos processadores? Né? Então, quando eu colocar infinitos processadores, o que eu imagino que vai acontecer? Esse tempo aqui vai ficar desprezível. 1 menos 0,1 sobre 8 vai ficar desprezível, porque vai ficar sobre infinito. Né? E qualquer coisa dividido por um número muito, muito grande fica próximo de zero. Tá? Então, tende a zero. Então, o meu speedup que eu vou obter aqui para infinitos processadores vai ser algo sobre, como 1 sobre 0,1. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, o limite dessa função, quando p tende a infinito, né, o p estaria aqui, eu coloquei já o infinito, ele tende a zero. Então, fica 1 sobre 0,1. Né? 1 sobre 0,1 é igual a 10. Então, não adianta eu colocar muitos processadores, né? Quando eu chego muito próximo de 10, eu paro de comprar processadores, porque eu sei que ali é o meu limite. Tá?
Então, essa daqui é sobre a lei de Amdahl. Tá? Então, as limitações da lei de Amdahl. Nota que eu joguei fora as operações de comunicação e sincronização. Né? Ignorei isso solenemente. Tá? Então, assim, ele pode resultar numa predição um pouco realista. Pode ser pior aquele número. Tá? Mas é legal porque eu consigo ter o limite máximo teórico. Né? Então, se eu não tiver muita comunicação ou sincronização, eu vou chegar próximo daquele limite. Tá? Agora, outra questão interessante é que a lei de Amdahl supõe que o problema vai se manter inalterado ao aumentar o número de recursos computacionais. Tá? Basicamente, ele considera que a porcentagem sequencial se manterá inalterada, mesmo que eu aumente o tamanho do problema. Ou seja, ele não considera que quando eu tenho 1000 processadores, eu agora não quero fazer a previsão só de Curitiba, eu quero fazer a previsão do tempo do Paraná inteiro. Né? Então, isso daqui é uma limitação interessante da lei de Amdahl. Tá? Ele considera que o N é sempre constante. Tá? O dado de entrada mesmo é sempre constante. Tá? Bom, e aí que basicamente surge a lei de Gustafsson-Barces, tá? É nesse furo aqui. Então, a lei de Amdahl, quando ela foi, né, escrita ali, proposta, ela se tornou um incômodo para os fabricantes de máquina. Porque, basicamente, ela falava, olha, speedup máximo é de 10, então não tem muito o que fazer. Aí o cara chegou já no speedup de 9, colocando um monte de processadores, ele fala, olha, eu não vou comprar mais processador, né? Porque eu não vou ganhar desempenho, tá? E aí, né, no final da década de 80, Gordon Bell ofereceu um prêmio, né, de $1.000. Não sei se foi $1.000 ou um pouquinho a mais. Viu? Bom, década de 80 também tinha, né, considerando a inflação, $1.000 já não é tão pouco, né, não é pouca coisa. Mas a ideia toda era, se alguém propusesse uma forma de utilizar o processamento paralelo de maneira eficiente para resolver problemas reais. Tá? E em 87, esse grupo de pesquisadores lá do laboratório de Sandia, né, o laboratório de computação científica, eles obtiveram speedup de 1000, tá? Para um problema que tinha um beta entre 0.004 e 0.008. Então, se eu pegar essa região aqui sequencial e calcular a lei de Amdahl diz que o speedup vai ser de 125 ou a 250, para o melhor caso aqui, quando eu tenho uma parte sequencial bem pequenininha. Então, olha só, eu tenho uma parte sequencial ultra pequena, e a lei de Amdahl me fala, olha, o speedup máximo teórico é 250. E aí esses caras falaram, bom, o modelo teórico diz que é 250 e a gente chegou a 1000. Então, a gente tem que descobrir qual foi o truque aqui, né? Então, o John Gustafson e o Ed Barces, eles formalizaram qual que era o conceito por trás dessa contradição que eles tinham, né? Poxa, o máximo teórico era 250, eu tive 4 vezes mais. O que está rolando aqui? E o que eles entenderam é que quase nunca eu aumento somente o número de processadores. Quase sempre eu aumento o número de processadores e também aumento o tamanho do dado de entrada. Tá? Então, quando eu tenho mais processadores disponíveis, eu quero resolver problemas mais difíceis. Basicamente foi isso que eles notaram, né? Que dificilmente eu tenho 1000 computadores e eu continuo fazendo só previsão de tempo de um lugar, eu quero agora do mundo todo, né? Então, eles formalizaram isso pela lei de Gustafsson-Barces. E a lei de Gustafsson-Barces, ela começa da parte de uma forma diferente da lei de Amdahl. Tá? E ela começa com um tempo de execução em 2 processadores. Tá? Então, imagina que o tempo para um processador demorava... eu consigo executar somente com um processador só a previsão do tempo de Curitiba e com 2 da Curitiba e região metropolitana. Então, eles falam, não, eu vou começar com esse tempo. Esse é o tempo aqui com um dado de entrada realmente grande.
Com esse dado realmente grande, o que eu espero? Eu espero que a parte sequencial fique muito, muito pequenininha quando eu transformar numa parte sequencial com um processador só. Tá? Então, essa que é a ideia deles. Né? Eles viram que eu tenho que partir com qual o dado de entrada que eu consigo resolver quando eu tenho muitos processadores. E é daquele ponto que eu parto. E então, isso daqui é meu tempo é o meu tempo paralelo, é o tempo novo. 100%. E agora eu estou interessado em descobrir qual seria o tempo sequencial se eu executasse aquele mesmo dado de entrada. Né? Então, pode ser que não seja factível eu medir esse tempo, né? Porque vai demorar um ano para eu calcular, né? Então, essa que é a grande sacada, tá? E, basicamente, o que eles fazem é, se eu tenho o tempo aqui, o tempo paralelo, com 2 processadores, e eu sei qual a porcentagem sequencial e qual a porcentagem de tempo, de tempo que eu gastei na região paralela, o que eu faço? Quando eu tenho um processador só, eu suponho que eu vou multiplicar por 2 esse tempo paralelizável, ou seja, a parte amarela aqui eu vou multiplicar por 2. Né? Eu executava em 2 processadores, agora eu executo um só. Uma parte depois a outra. Então, basicamente, o speedup da lei de Gustafsson-Barsis, ela parte da execução paralela. E aí eu tento induzir qual seria o tempo sequencial. Tá? Eu tento prever isso. Então, basicamente, o speedup é sempre dado pelo tempo sequencial sobre o tempo paralelo. Então tá, eu começo agora que o tempo paralelo é 100% do que eu tenho. E agora o tempo sequencial vai ser a parte sequencial mais P vezes aquilo que o tempo paralelo que eu demorei com P processadores. Tá? E esse vai ser meu speedup. Tá? Essa que é o truque por trás de Gustafsson-Barsis. Tá? Então, só comparando isso, para a gente finalizar, a lei de Abel é parte do tempo de execução sequencial, né, para estimar o speedup com P processadores. Tá? Então, ele foca na escalabilidade forte, porque ele não está pensando em aumentar o tamanho do problema. Né? Ele está pensando, olha, eu vou sempre executar com P processadores o mesmo N. E o Gustafsson-Barsis, ele já parte do contrário. Ele pega um tempo paralelo com um N bastante grande, e aí ele foca, ele vai estimar qual que seria o tempo sequencial daquele camarada. Tá? Ou seja, ele foca mais na escalabilidade fraca, né? Porque ele está considerando o aumento do problema. Tá? Ele está considerando que isso vai acontecer. Tá? Bom, era isso que eu tinha. Obrigado.